Neemias, capítulo 1. Eu vou ler hoje o texto que nós lemos a semana passada e vamos ler todo o capítulo. A gente vai terminar esse capítulo hoje. Diz assim o texto: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que estavam voltando do cativeiro babilônico. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram-me também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, me sentei, chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E eu fiz esta oração: ó Senhor, Deus dos céus, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve a oração que eu faço de dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se você, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disto vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os Teus servos, o Teu povo. Tu os livrastes do cativeiro com grande poder e com Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Neste tempo, eu era encarregado de servir o vinho ao Rei. Você pode orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Pai, nesse momento que a Tua palavra ela possa achar abrigo em nossos corações. Muitas vezes, ó Deus, temos estado com as nossas mentes tão distantes, por N circunstâncias e situações. Mas eu quero pedir a Ti, Senhor, nesse momento, opera nas nossas vidas e nos faz ouvir a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Contextualizando um pouco esse texto, quero lembrar você em que momento nós estamos. Nós iniciamos semana passada uma série chamada Muros Invisíveis. A ideia dessa série é fazer nós caminharmos com Neemias em meio às circunstâncias de um texto
mas tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual. Os desafios de Neemias, as lutas que Neemias enfrentou, muitas vezes são semelhantes àquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na relação com os filhos, na relação no trabalho, na relação da nossa espiritualidade. E semana passada nós trabalhamos a dor, que por muitas vezes nós temos a tendência de escanteá-la, de ignorá-la. Dor essa muitas vezes que nos afeta a nossa espiritualidade, afeta as nossas vidas, e que por uma cultura e por um sistema que por muitas vezes nós somos ensinados, nós temos a tendência de dizer que somos mais fortes, que podemos vencer, e temos a tendência de ignorá-los. Mas Neemias, ele, ao ouvir a dor, ao ouvir a notícia que ele se depara com as notícias de Jerusalém, ele traz uma reação diferente. Ele não ignora a dor, ele chora, ele senta e ele jejua, ele ora. Ele apresenta a Deus as suas dores, e aprendemos com ele na semana passada com relação a isso. Mas uma segunda atitude que por muitas vezes nós já somos ensinados a fazer é o real sentido da oração. Pergunta ao teu irmão assim hoje: você orou hoje? Amém. Você fez uma oração hoje? Às vezes somos tão ensinados à prática da oração que temos a tendência de fazer aquelas orações automáticas, né? E eu estava junto com os meus filhos esses dias, eu estava com fome, eu fiz aquela oração bem rápida, né? Você já viu a oração da fome? Naquela oração da fome, acostumado já os meninos a me ouvirem orando: Senhor, obrigado por isso. Aquele minuto de oração na hora do almoço, e eu estava realmente naquele dia com fome, e eu disse: Senhor, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. Aí eles olharam para mim e disseram: pastor, pai, que oração é essa? Eu digo: é a oração da fome. Quero comer logo. Mas de uma forma mais descontraída, eu trouxe depois uma reflexão com eles, que a oração não é rápida, a oração não é demorada, a oração é um relacionamento com Deus. Não é à toa que nós vemos na Bíblia que a gente precisa estar diante do Senhor orando sem cessar. A nossa vida precisa ter um momento diário de oração. É claro que nós devemos separar um tempo ou reservar um momento para nós estarmos aquilo que nós chamamos do a sós com Deus, uma devocional. Essa prática da piedade traz para nós isso algo muito poderoso, uma relação muito íntima com Deus. Eu no Brasil sempre tinha o costume de dizer que o momento que eu mais orava era o momento que eu estava andando de moto. Eu estava ali na moto e sempre dizendo: Deus, obrigado, Pai, porque você está me livrando. Obrigado, Senhor, por esse livramento. Obrigado, Senhor, porque eu estou chegando no lugar. E eu estava sempre naquela constância, preocupado em não sofrer um acidente e estarmos ali sempre naquele momento de tensão e buscando a Deus em oração. Eu me lembro que em vários momentos ali na moto, eu sentia a presença de Deus e ouvia Deus me dando alguns insights, coisas que às vezes são tão peculiares e tão essenciais. Mas a religiosidade, qual Jesus ele combate na sua época, ele traz um aspecto perigoso para essa oração. Quando nós confundimos, assim como os fariseus confundiram o aspecto da oração como se fosse uma apresentação para os outros. Como Jesus diz em Mateus capítulo 6, não faça como eles, que por muitas vezes estão repetindo palavras à solta, estão levantando suas mãos para demonstrar uma santidade, até mesmo uma relação que não tem. Quando intimidade é algo conquistado aos poucos. Relação com Deus não é um passe de mágica. Relação com Deus é algo que vem sendo conquistado ao longo de anos, em intimidade. Mas, se nós não tomarmos cuidado, a dor que por muitas vezes nós ignoramos,
ela também vem gerando um outro muro que atrapalha as nossas orações, que atrapalha a nossa relação com Deus, que é expressado nesse texto de maneira um pouco sutil. A culpa é algo que por muitas vezes nós carregamos. E quando nós nos sentimos culpados por situações, por circunstâncias, até mesmo palavras, atitudes que no passado, no presente ou em momentos que ficaram marcados na nossa história, ela traz uma relação muito ruim quando nós estamos lidando com Deus, porque a culpa, ela nos afeta na aproximação com Deus. É aquela relação do filho pródigo, que se sente culpado ao ponto de dizer: eu vou para o meu pai, mas vou ser um trabalhador, porque eu não sou mais digno de ser seu filho. E a relação do pai para com o filho é exatamente aquela relação de alguém que corre ao seu encontro, que lava as suas roupas, troca as suas vestes, coloca um anel no dedo e diz: você é meu filho. Mas muitas vezes carregamos esse sentimento de dizer assim: eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu entendo que Ele fez isso por mim, mas eu não mereço. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque tem isso e porque tem aquilo. E demonstrar em oração esse arrependimento e esse livramento da culpa diante de um reconhecimento de um Deus que nos ama é algo extremamente poderoso diante da relação que nós temos com Deus. Mas aqui, e não apenas aqui, eu digo também no Brasil, somos silenciados pela valorização do forte. Somos silenciados por dizer que chorar é uma coisa feia. Somos silenciados para dizer assim: confessar é algo impensável. Somos silenciados pela cultura que diz: aguente firme. Somos silenciados para dizer: não exponha suas fraquezas. E todas as vezes que nós negligenciamos a confessar os nossos pecados e dizer diante de Deus, isso traz uma onda, um muro criado de culpa sobre as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler transforma a nossa percepção diante de um homem que não apenas confessa o seu pecado, mas confessa o pecado da sua nação. E ele reconhece aquilo que eles estão passando como culpa deles mesmos. O que é que Neemias tem a ver com essa história? Lembre-se, Neemias não é um sacerdote, Neemias não é um profeta, Neemias não era um rei. Ele não tinha os ofícios para chegar para o povo, mas ele olha, possivelmente porque aprendeu com sua mãe, mesmo em terra estranha, a sua identidade religiosa. Na sua oração tão poderosa, mas tão cheia de Bíblia, crendo nas promessas de um Deus tão poderoso, ele se demonstra como alguém que conhece Deus e não aceita as circunstâncias que agora estava ouvindo. Mesmo sendo criado tão longe da sua terra, mesmo sendo nascido tão longe da sua religiosidade, ao ouvir agora a fraqueza do seu povo, e porque eles estão ali, ele reconhece a dor e apresenta diante de Deus. E mesmo como culpa, ele se relaciona em oração com um Deus tão poderoso. Senhor Deus dos céus, Tu és grande, nós te tememos, Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço diante de Ti, de dia e de noite, em favor dos Teus servos, em favor daquele povo. A oração que por muitas vezes é também negligenciada por nós como algo que eu posso fazer depois.
Ou como eu faço somente na hora do almoço, da janta ou do café. Não somos tão ocupados, damos tanto tempo das nossas vidas ao trabalho e não temos a constância, não entendemos a urgência e perdemos a intencionalidade daquilo que Deus nos ensina a fazer, daquilo que Neemias colocou para nós, se aproximar diante de Deus de oração. Essas três coisas são demonstradas nesse momento por essa oração de Neemias. Primeiro, a constância. Nós não somos chamados a fazer uma oração curta, mesmo que com brincadeira. Nós não somos chamados apenas a fazer uma oração esporádica, mas temos a constância, como a Bíblia nos ensina, de dia e de noite, sem cessar. E isso, irmãos, nós mostramos que nesse período, Neemias orou por cerca de 4 meses, orando para que a oportunidade apareça para ele. Eu fico pensando no dia a dia desse homem que se deparou com essa dor grande que abateu a sua vida e de repente agora ele está diante do Senhor orando de dia e de noite. Deus, abre as portas. Deus, abre as portas. Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu estou precisando disso. Deus, como é que o rei vai fazer isso? Deus, como é que o rei... E ele ficou 4 meses orando e planejando aquilo que o Senhor tinha preparado e colocado no seu coração. A oração também não reflete a constância, mas a urgência. Nesse caso, a urgência era: eu preciso que aqueles muros sejam restaurados. Mas qual é a tua urgência? Talvez uma porta de emprego, talvez a salvação de alguém da tua casa. Existem N motivos, mas a principal urgência é exatamente nós termos o coração quebrantado diante de um Deus que nos traz a relação pessoal. E lembre-se, a oração ela tem essa intencionalidade. Não apenas uma oração por oração. Cada palavra que tem agora nessa oração tem propósito. Cada palavra traz uma urgência. Cada palavra traz a palavra de Deus como sabedoria embutida. Não é alguém que fala apenas palavras à toa, mas alguém que conhece a teologia, alguém que conhece a própria Bíblia e diz: Deus, aqui, Senhor, o Senhor disse isso e nós confessamos o nosso pecado, mas eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero que você hoje possa olhar para a tua vida de oração com um olhar diferenciado. Não espere pela oração dos outros. Eu me lembro muito quando falo de oração do meu pastor, antigo pastor Josailton Félix, atual pastor lá em João Pessoa. Ele dizia assim: nós crentes muitas vezes somos crentes das 6 horas. Você conhece o crente das 6 horas? É aquele crente que chega para nós e diz assim: 6 horas para mim. Ou então aquele crente guiné que diz assim: estou fraco, 6 horas para mim. Nós temos um Deus tão forte. Nós temos um Deus tão grande. Nós temos um Deus tão poderoso. A oração reflete aquilo que nós cremos. Se o meu Deus é pequeno, eu vou orar para um Deus pequeno. Se você perceber, Neemias ele ora e o início da sua oração reflete o Deus que ele crê. Olha só o versículo 5, quando ele diz: Senhor, Deus dos céus, Tu és grande. E nós te tememos. Não é qualquer pessoa a quem Neemias está se reportando. E o interessante é que, por muitas vezes, nós somos tão formais e nos reportamos às pessoas que achamos com autoridade e tratamos essas pessoas com tanta autoridade e elas são merecidas com essa honra, mas diante de um Deus todo-poderoso, muitas vezes nós não colocamos essa intencionalidade, nós não adoramos como deveríamos adorá-lo. Senhor, Tu és grande. Esse Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse Deus é maior do que todas estas coisas, e Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, e devemos estar atentos
a esse Deus que é grande e constante de dia e de noite, sabendo que existe uma urgência, sabendo que existe uma intencionalidade diante de um Deus todo-poderoso que precisamos persistir. E é exatamente ao exemplo de Neemias, mesmo sentindo a culpa que agora cai sobre ele, ele persevera e ele se coloca diante de um Deus todo-poderoso. E é interessante, porque quando nós olhamos para esse contexto de um Deus grande, fiel e de aliança, como diz o texto, a oração que começa com esse Deus que é grande, ela traz as respostas reveladoras de um Deus poderoso. Ó Senhor, Deus dos céus, grande e terrível. Antes dele falar do seu pecado, lembre-se, ele disse, eu sou o culpado. Antes dele falar daquilo que o povo é culpado, ele diz, tu és grande, Senhor. Tu és temível. Nós somos ensinados, tanto por Neemias, quanto pelo próprio Jesus, a se relacionar com Deus, ainda que com intimidade, mas diante de um Deus grande. Lembre-se da oração repetida por muitos de nós, a oração do Pai Nosso, uma oração que Jesus ensina não para ser repetida, mas uma oração para ser modelo. E ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Olha a ideia da grandeza de um Deus que está mesmo longe. Ele diz, Pai Nosso, tanto uma ideia de transcendência, de imanência, essa ideia de estar perto quanto a alguém que é longe, ele é totalmente o outro. Ó Deus dos céus. E ele continua a sua oração ensinando a adorar ao caráter de um Deus poderoso. Já parou para pensar que por muitas vezes nós nos relacionamos com esse Deus grande como mendigos? A gente só pede. Oh Deus, me dá isso. Me dá isso. Me dá isso. E a gente perde tempo de adorar o Deus que é grande, poderoso. Olhe como Neemias ele coloca Deus grande. Olhe como Neemias coloca um Deus terrível e fiel. Olha como ele olha para a aliança, uma aliança que permanece fiel para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Essa oração, ela não é uma confissão apenas simples, mas é um momento de derrubar o muro da culpa. Lembre-se, a dor e a culpa que por muitas vezes nós carregamos nos impede se relacionar com Deus de verdade. Mas quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, quando nós temos a coragem, mesmo indo contra a cultura que nos impulsiona a dizer, eu estou bem, eu estou forte. Quando nós confessamos ao Pai, que é nosso, esses muros começam a rachar. E lembre-se, como eu falei na semana passada, Deus primeiro trabalha em nós para depois nos usar para a sua glória. Nós muitas vezes precisamos derrubar os nossos próprios muros para reconstruir os outros muros. E é necessário entender que todos nós somos pecadores. Temos os nossos pecados pessoais, temos nossos pecados familiares, temos os nossos pecados coletivos. É isso que o texto coloca aqui. É claro que Neemias não era culpado pelo pecado coletivo, é claro que você não é culpado pelo pecado dos outros, mas olha como Neemias se coloca diante de Deus. E Deus, eu pequei contra ti, é por isso que nós estamos nessa situação. O teu povo pecou contra ti, e é por isso que nós estamos nesta situação. Nós e os nossos antepassados pecamos contra ti, é por isso que estamos nessa situação. Temos a tendência de olhar para nós como nunca alguém que pecou. Precisamos olhar para as nossas próprias feridas. Feridas essas que os muros, que por muitas vezes nós levantamos, e a cultura a qual nós estamos inseridos, não nos deixa transparecer as feridas que carregamos.
O que Neemias faz é derrubar esses muros, se confessando diante de Deus. Quantas vezes você se aproximou do Senhor, confessando os teus pecados, os nossos orgulhos? Deus, eu preciso de Ti. Eu reconheço o que preciso. Eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Abre a oportunidade. Me faz me sentir perdoado. Me faz perdoar. Vivemos hoje, muitas vezes, e durante esses 20 anos que eu tenho pastoreado, uma luta grande com pessoas que, talvez por não conhecerem as Sagradas Escrituras, assim como Oséias e o próprio Jesus diz, o meu povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. Talvez por isso as nossas orações são tão falhas. Talvez por isso que as nossas orações são tão fracas. Talvez por isso que as nossas orações são tão de mendigos. Apenas pedimos. Não compreendemos o tão grande Deus e não conseguimos adorá-lo em oração. Temos a tendência de achar que adorar é apenas cantar. Não. É por isso que o texto está ancorado, enraizado nessa palavra. Neemias, ele lembra de Moisés, Neemias lembra das alianças, Neemias lembra das promessas. Precisamos olhar para as Sagradas Escrituras como regra de fé e prática para nós. Por isso, eu disse essa semana, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida e precisamos de uma vida de oração, como um trilho de um trem. Se eu não tenho um deles, o trem vai descarrilhar. Eu preciso ser um homem da palavra, eu preciso ser um homem da oração. Eu não posso escolher um dos dois lados, eu preciso orar e preciso ler a Bíblia. E a minha oração, ela precisa ser embasada nas Sagradas Escrituras, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que pode fazer grandes coisas. E é exatamente essa oração que nós percebemos na vida de Neemias. Uma oração bíblica, que olha para Deus, olhando para as Sagradas Escrituras. Deus não precisa de atualização. Ele já deixou para nós a Bíblia. As nossas promessas estão na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar. Deus não muda. E Ele nos chama para perto. O interessante de tudo isso é que Ele diz assim para nós: olha só, me procurem. Eu sou achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus não se esconde de você. Sabe quem se esconde de Deus? Somos nós. Adão fez isso. Eva fez isso. Adão, cadê você? E ele, escondido. Eita, Deus vai me ver. Eu e você não nos escondemos de Deus. Devemos procurá-lo em oração, em leitura da palavra, porque Deus nos redefine a nossa identidade quando nós conhecemos a Ele por meio das Sagradas Escrituras e quando nós nos colocamos diante desse Deus poderoso por meio da oração. Por isso devemos encarar a oração com algo muito mais poderoso. Não que o poder esteja na oração. Não é isso. O poder está em Deus. Mas quando nós nos relacionamos com aquele que tem o poder, essa relação ela se estreita, fazendo com que o poder de Deus seja revelado por meio da nossa relação. Mas entenda, e eu entendo que cada um de nós lidamos com a dor, lidamos com a culpa, como coisas diferentes. A culpa, ela é sussurrada muitas vezes por nós em nossas falas, em nossas atitudes. Nós sempre temos a ideia de definir aquilo que nós fazemos. Não importa quantas vezes nós confessamos isso. Isso por muitas vezes é uma carga que carregamos ao longo de muito tempo. Por isso,
o texto nos chama a atenção dessa adoração, a olhar para o próprio Jesus como nossa regra de fé, para entender que é por meio de Jesus que somos perdoados. A entender que por meio de Jesus nós somos aceitos. Como aquele filho pródigo que foi aceito pelo pai, da qual ele, cheio de culpa, disse: eu vou ser um dos trabalhadores. A oração gera em nós ousadia para fazer a confissão correta, para termos ousadia diante de Deus e se movimentar em direção ao Senhor. Lembre-se de Jesus. Jesus, ele se aproximou de nós. Lembre-se de Jesus. Jesus morreu naquela cruz no seu lugar. Lembre-se de Jesus. Ele pagou o seu preço. A pergunta não é apenas crer nisso, mas a culpa é olhar o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aceitar essa promessa de Deus para nós. Isso não vai significar que nós não vamos errar de novo. Isso não significa dizer que agora nós deixamos de ser pecadores, não. Mas aceitar o perdão para que nós possamos ser usados por um Deus Todo-Poderoso. Por isso, a palavra arrependimento, que é exatamente isso que Neemias demonstra na sua oração, ela é tão importante. É por isso que o perdão a nós mesmos e aos outros é algo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas, porque somos ensinados a não perdoar. Somos ensinados a ser fortes e a nunca dobrar o braço. Somos ensinados a nunca nos arrepender. Temos a ideia errada. Por isso, arrependimento é mudança de direção. É por isso que, quando nós nos convertemos, significa dizer que nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados. Neemias não termina a oração se punindo. Ele termina a oração se reposicionando diante de Deus. Ele está agora com a consciência clara de um Deus que pode fazer grandes coisas, mesmo diante da confissão dos pecados. Arrepender não é apenas, eu me sinto mal por isso. Arrependimento não é apenas repetir em silêncio o que você fez errado. Arrependimento não é viver tentando recompensar a Deus e os outros. Não. Arrependimento não é carregar também essa culpa para sempre. Permanecendo numa prisão mental autoimposta por nós mesmos, quando nós queremos se punir por isso e muitas vezes colocando isso diante de Deus. Arrependimento é reconhecer o pecado com honestidade. Arrependimento é abandonar o caminho antigo e tomar uma decisão diante de Deus, obedecendo-o segundo os seus próprios mandamentos. Arrepender-se é voltar-se para Deus com confiança. Arrepender-se é aceitar o perdão de Deus oferecido de graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu de graça. Arrepender-se é reconhecer que eu tenho uma nova direção. Muitos cristãos confundem a culpa permanente com santificação. Sabe aquela ideia das pessoas estarem se punindo porque acham que estão buscando a purificação pela punição? Pensam que quanto mais tempo carregam esse peso do pecado, mais demonstram esse sentimento de santidade errado. Não. Eu preciso olhar para a Bíblia que diz assim: Ele já pagou o teu pecado. Agora muda de direção e obedece a Ele. Isso vai de encontro ao nosso orgulho, porque o perdão não ignora o pecado. Não. Na Bíblia, Deus nunca trata o pecado com vista grossa. Aquele jeitinho brasileiro que muitas vezes nós entendemos. Não. Ele não relativiza e nem silencia. Ele trata com graça e justiça. Ele é Deus de justiça.
E esta é a beleza incomparável do Evangelho de um Deus justo, que envia o seu Filho para morrer, pagar a ira e a justiça de Deus, que era para mim e para você. Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar por meio do sangue de Jesus. É por meio do sangue de Jesus que podemos nos libertar dessa prática e nos arrepender dos nossos pecados. Por isso eu e você somos chamados a viver como pessoas que recebem o perdão, aceitam a ação de Deus, mas estão dispostos a fazer aquilo que Ele disse lá na oração. Assim como nós somos perdoados, assim como nós perdoamos. Essa prática, ela precisa ser vivida por nós, porque nenhuma condenação está sobre você. Você entende isso? Você entende o arrependimento desse perdão? Você entende que Neemias, ele se arrepende para começar a reconstruir algo, para começar a se posicionar diante de um Deus e terminar a missão que Deus colocou no seu coração? Os muros da dores e o muro da culpa foi colocado diante de Deus, e o arrependimento e o perdão abre espaço para um recomeço. Quando eu reconheço, quando eu confesso, quando eu me arrependo, quando eu dou abertura para o perdão, então eu tenho uma vida transformada diante de Deus. Eu queria que você olhasse para essa oração hoje e perguntasse para você mesmo. Não é para os outros. É para nós, para cada um de nós. Eu tenho aceito o perdão de Deus? Talvez você crê no que Jesus fez, mas você aceita o perdão de Jesus na tua vida? Você se sente perdoado? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz na vida. Não existe pecado nem pecadinho. Ele pagou o teu pecado. Eu preciso receber essa informação e aceitar que a minha dívida foi paga, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. O escrito de dívida que estava sobre a tua vida foi pago. E você não poderia pagar, jamais, mas Ele pagou. Receber esse perdão renova a minha relação com Deus. Receber esse perdão me traz esperança que era perdida. Receber esse perdão me faz redescobrir a missão de Deus na minha vida e trabalhar para Ele, para a glória do Senhor. Onde a graça de Deus governa, os muros não permanecem de pé. Por isso, não resista à dor sentida. Não se culpe. A culpa precisa ser confessada. Arrependa-se dos muros que já foram levantados e abra caminho para um perdão ser aceitado e para você liberar perdão. Eu não sei você, mas eu tenho sido impactado ao reler novamente a história de Neemias. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li e reli o texto de Neemias, tanto para dar aula quanto para pregar. Mas todas as vezes que eu releio dentro de uma perspectiva diferenciada, Deus fala comigo com detalhes, e esse texto e essa percepção nova tem trazido para nós essa percepção tão clara. E hoje eu quero que você, eu não sei, Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. Deus sabe do profundo, do íntimo. E talvez você chegou aqui hoje se ressentindo, com dificuldades até de orar. Eu me lembro de uma música do Kleber Lucas, que ele dizia assim: parece que o céu é de bronze. É como se as nossas orações não passassem desse teto. Você está disposto a se relacionar com esse Deus de perto? Você está disposto a se relacionar com esse Deus que é grande? Você está disposto a
a se colocar diante de um Deus que pode fazer grandes coisas através da tua vida. Eu queria que você fechasse teus olhos e fizesse uma oração. Uma oração não de se converter, mas uma oração de aceitação. Sim, aceite o perdão de Deus. Aceite o amor de Deus na sua vida. Aceite o perdão. Confesse os seus pecados. E coloque-se diante de um Deus que pode mover você a ser usado para a glória dele. Oh Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante de Ti, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Oh Deus, muitas vezes movidos, ó Pai, por essa cultura, nos colocamos como fortes demais, nos afasta de Ti, Senhor. Essa é a grande verdade. Ó Deus, opera nas nossas vidas para entender que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. E nos faz, ó Deus, recomeçar e a entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa-nos, ó Pai. Transforma as nossas vidas. E nos faz, ó Deus, servos do Senhor, discípulos de Jesus, que honram o Teu nome, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, se relacionando contigo, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?